Bom. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com a prova da parte da manhã, né, da GV, a prova objetiva, né? Acredito que vocês se saíram muito bem nessa prova da manhã, né? Pois não teve nenhuma surpresa, assim, com relação aos assuntos e, inclusive, com relação à dificuldade, né? A primeira questão, lembra do monitor, que ele dava lá a relação entre os lados, que era 3/4. Então, lá você aplicava um Pitágoras, né? Com isso você determinava o valor da aresta em relação, o valor do lado, né? Em relação à diagonal. Aí você depois teria que aplicar a fórmula da área só. Então, uma questão básica, onde o aluno tinha que saber Teorema de Pitágoras e a fórmula de área, né? Acredito que vocês não tiveram dificuldade nessa questão aí, né? Na questão 2, é uma questão de estatística, né? Onde vocês também, né, viram isso com uma certa exaustão. Você somar todos os valores e dividir aí por 10, que inclusive divisão por 10 era uma coisa simples, né? E aí então você tinha que achar a média. Então, apenas em achar a média aritmética, que é uma coisa que vocês devem ter saído bem, né? O valor deu 58,5, então o valor mais próximo seria 60, alternativa C de casa, né? Agora, na questão 3, ali tinha uma pegadinha, né? E sempre a gente tem que tomar muito cuidado, e falei para vocês grifarem na hora da leitura todos os elementos que foram dados, porque lembra da frase? Ninguém dá nada de graça. Se uma hora ele te fornecer um dado, uma hora ele vai te cobrar. E esse dado foi que o avião utilizado só tinha 180 lugares, né? E vocês tinham a equação da demanda, que é a equação que relaciona preço e quantidade de passagens vendidas. E aí você multiplicaria esse P pelo X, que seria a quantidade de pessoas, daria a receita, né? A receita é P vezes X. Aí cairia numa equação de segundo grau, com concavidade para baixo. Então, logo vocês acharam o X do vértice, como é recomendado. Só que o X do vértice dá 200. E não podemos ter 200, né, assentos utilizados, porque o avião só comporta 180 passageiros. Então, você teria que, mais ou menos, né, observar isso e fazer o cálculo para x igual a 180, né? Que nesse momento a curva estava crescendo. Então, esse era a pegadinha, né? Conceito vocês dominavam, talvez vocês pudessem ter errado nesse detalhe, né? É uma questão, assim, muito boa, mas a gente acredita que o examinador não deveria ter feito essa pegadinha. Por quê? Porque aí o aluno que é bom, que distraiu nesse ponto, ele vai se nivelar aquele aluno que chutou, né? Mas foi uma questão bem feita, né? Na quarta questão, é uma função do primeiro grau. Aí vocês podiam até ter resolvido por analítica, que são 3 pontos alinhados, né? Vocês podiam botar no determinante igual a 0, resolver a equação, achar o coeficiente angular, usar ioiô xoxô, tem várias maneiras. Era só equacionar a reta dado 2 pontos, né? E substituído depois, né, o valor que ele forneceu aí, né, de achar o f de 10, né? E aí você conseguiria achar os 600. Podia até fazer com uma Teorema de Tales, isso aí, né? A quinta questão, se você tivesse observado que a função é crescente para todo o conjunto x, então ele não poderia ter uma raiz tripla real, uma 3 raízes diferentes real, né? Por quê? Porque ele teria que, uma hora, voltar para cortar o eixo x, né? Então, se o aluno soubesse um pouquinho do Teorema de Bolzano, ele lembrava que se a função é terceiro grau e o termo independente é positivo, num momento qualquer ele teria que cortar o eixo x no lado negativo. Então, ele admite uma raiz real negativa, né? Agora, também ele poderia ter feito assim, no chute, né? Ele ter visto o produto igual a 4 raiz de 2, e ele vê que todos os coeficientes são positivos, uma raiz teria que ser negativa. E ele tentaria o raiz de 2, menos raiz de 2. Aí ele aplicaria a Briot e abaixaria o grau e verificava que isso se confirma, né? A única raiz real é menos raiz de 2 e as outras duas raízes são imaginárias, né? Então, a alternativa A, tranquilo também. Bom, na questão 6, né, ele deu uns dados aí que foi o início da aplicação foi no ano 2000,
e a taxa foi de juros compostos 20% ao ano, né? Esse 2000 aí, ele deu mais ou menos para confundir um pouquinho vocês, porque aí ele falou que no início de 2009, né, o montante era de 5.160. Então, você teria que partir daí, né, calcular o montante em 2010, multiplicando por 1,2, né, e depois calcular o montante em 2011, né, que foi o ano que ele perguntou aí. Então, você teria que multiplicar por o montante de 5.160 por 1,1 elevado ao quadrado. Né? Desculpe, 1,2 elevado ao quadrado. E aí você faria a diferença, né, e daria um juros de 1.238,40 centavos, alternativa D. Né? Então, aquele início do enunciado de 2000 que ele começou a aplicar, isso daí é só para confundir um pouquinho vocês. Então, se você estivesse atento, você ia calcular, né, em 2010 e depois o montante em 2011 e fazer a diferença. Concorda? Né? 7. Na questão 7, Roberto Matias, né? Lembra até o nosso professor Matias. Investiu 12 mil em ações da empresa A e B. Na época da compra, os preços utilizados na ação eram de 20 e 25, né, reais a cada ação. Aí sai já uma equação, né? Se você pegar, por exemplo, chamando de A o número de ações de 20 reais e de B o número de ações de 25, sairia a primeira equação 20A mais 25B igual a 12 mil. Guarda essa equaçãozinha aí. Depois ele diz que, né, uma valorizou 200%, então você tinha que multiplicar por 3. E outra valorizou só 10%, então você tinha que multiplicar, né, o montante por 1,1. Né? Aí sairia uma outra equação, porque cada multiplicação que você fez, o preço alterou para 60, o A, né, e o preço da ação alterou para 27,50. E aí você agora faz 60 vezes A mais 27,5 vezes B, né, dando os 17 mil que ele forneceu para a gente, que era o valor do montante. E aí você resolve o sisteminha e dava lá A igual a 100 ações e B igual a 400 ações. Então, a diferença em módulos seria 300 ações, né? Certinho? Alternativa E e EVA. Na questão 8, né, ele dava uma função logarítmica, né, e isso daí nós insistimos bastante. Quando se pede domínio da função logarítmica, não aplica nenhuma propriedade, né? Você faz a condição de existência separadamente e no final você faz uma intersecção. Com isso, você vai obter aí dois intervalos, né? Entre o x tem que estar entre menos 3 e mais 3, né? E o outro x tem que ser menor que 2. Ao fazer a intersecção, você vai encontrar, né, um domínio entre menos 3 e 2. Como ele pediu os valores inteiros, aí você teria menos 2, menos 1, 0 e 1. 4 valores, alternativa B. Né? Uma questão também bem manjada, que a gente verificando a prova toda, ela foi muito conceitual, não teve grandes cálculos para confundir o aluno nas contas, né? E acreditamos que foi uma boa prova, né? Questão 9, por exemplo, lembra? Você tem várias matrizes multiplicando, então o aluno tinha que saber o formato de cada matriz, né? Saber que a matriz X era a matriz 1 por 2, consequentemente a transposta seria, né, 2 por 1, né? E ao ele montar essa equação matricial, ele ia cair numa equação, né, do segundo grau em XY, 4x2 mais 25y2 igual a 100, que é uma famosa manjada equação de elipse. Lembra que a gente falou que elipse fazia tempo que não ia cair, não estava caindo, mas que poderia cair, para vocês tomarem cuidado com isso aí, né? Aí você achava o A, que é o semeixo maior igual a 5, e o B, semeixo menor igual a 2, né? Um pitágorazinho simples aí básico, vocês acham o C, que dava a raiz quadrada de 21. Como a distância focal é 2C, então daria a alternativa B, 2 raiz de 21, né? Então, uma questãozinha também assim interessante, porque ele mistura matrizes, né? E ao mesmo tempo geometria analítica com a parte de cônicas, né? Onde o aluno tinha que ter bem esses conceitos aí, né?